Aí dá as concentrações, as três, na condição de equilíbrio A. Ou suponha que se adicione um pouco de amônia à mistura para aumentar a sua concentração para 3,65, condição perturbada B. Nessa nova condição, o pesquisador prevê, segundo o princípio de Le Chatelier, que a reação se desloque no sentido de consumir amônia e regenerar mais reagentes até se atingir um novo equilíbrio, que é a condição de equilíbrio B. Calcule o valor Kc imediatamente após a adição da amônia, que é a condição perturbada B. Pronto, então vamos lá. Olha só. QC, a gente já viu que ele tem a mesma forma da equação, da relação da constante de equilíbrio, só que as concentrações não são ainda no equilíbrio, né? Então, vai ser concentração de amônia ao quadrado, né? Porque é esse item daqui, dividido pela concentração de hidrogênio e de nitrogênio. Então, vamos lá. Aí ele quer que calcule esse na condição perturbada. Na condição perturbada, veja que a concentração de hidrogênio e de amônia são constantes, não foram alteradas, quer dizer, a concentração de hidrogênio, de amônia e de nitrogênio não foram alteradas, mas a concentração de amônia foi. Então, veja, a concentração de amônia agora é 3,65 ao quadrado, dividido a concentração de nitrogênio, 8,8, claro, hidrogênio aqui é o cubo, né? 8,8, não, 0. Nitrogênio é esse aqui, 0,683 vezes hidrogênio é esse aqui, 8,80 ao cubo. Então, isso vai dar 3,65 ao quadrado, é isso, dividido por 0,683 é igual a isso, dividido por 8,8, dividido por 8,8, dividido por 8,8. Dá 2, correto. Correto, Edivaldo. Foi por É 2,86 vezes 10 a menos 2. Aqui está errado. Aqui é menos 2. Eu vou corrigir lá no gabarito. Então, a oitava é 2 vezes 10 a menos 2. Já são, então, foi erro, tá igual. Eu vou pegar a segunda e vou anular. Aí vai o ponto para todo mundo da segunda. Aí Minelli pediu a quinta, né? Ô, professor, então vai Diga. somar mais um ponto da 2 com esse ponto da 8 também, né? Não, o da 8 eu só corrijo o gabarito. Então, eu só vou lá no gabarito e mudo para 10 a menos 2, e aí ele recorrige tudo automaticamente. Entendi. A quinta. Depois das 5, professor, se der tempo, o senhor explicar a 10. Tá. No início de uma reação, a 0,249 mol de nitrogênio, 3,21 vezes 10 a menos 2 mol de hidrogênio e 6,42 vezes 10 a menos 4 mol de amônia, um recipiente de 3,5 litros, nessa temperatura de 375 graus. Não, nessa temperatura, se a constante de equilíbrio Kc é 1,2 para essa reação que está dada abaixo, calcule o coeficiente da reação QC. Então, veja, ele não está pedindo para você calcular as concentrações do equilíbrio, é só mesmo calcular QC. Então, a gente já sabe o quê? Que QC igual a questão que a gente acabou de fazer, QC para amônia, para a reação da amônia, vai ser igual a quê? Concentração de NH3 ao quadrado, dividido pela concentração de nitrogênio, dividido pela concentração de hidrogênio ao cubo.
né? Então, quadrado ao cubo e elevado a 1. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir as concentrações de amônia, a concentração de nitrogênio e a concentração de hidrogênio. Né? Veja que ele dá quantos mols eu tenho. Você tem esse número de mols num volume de 3,5 litros. Então, a gente sabe que concentração é igual ao número de mols por volume. Então, a gente pode calcular a concentração de amônia vai ser igual ao número de mols de amônia, que é 6,42 vezes 10 a menos 4, dividido por 3,5 mol, 3,5 litros. Isso dá 6,42 vezes 10 a menos 4, dividido por 3,5, é igual a 1,8, 3 vezes 10 a menos 1, 2, 3, 4, menos 4 mol por litro. Essa concentração de amônia. Preciso de mais espaço aqui. Vamos lá, concentração de hidrogênio, de nitrogênio, é igual a 0,249 mols, né, que foi dado, dividido por 3,5 litros. Essa é a concentração, vai dar a concentração de hidrogênio. Então, 0,249 dividido por 3,5 é igual a 7,11 vezes 10 a menos 2 mol por litro. E a concentração de hidrogênio é igual a hidrogênio 3,21 vezes 10 a menos 2 mol dividido por 3,5 litros, que é o volume do frasco. Então, 3,21 vezes 10 a menos 2 dividido por 3,5 é igual a 9,17 vezes 10 a menos 1, 2, 3. 3 mol por litro. Pronto, então agora o valor de QC então agora vai ser o quê? QC vai ser igual à concentração de amônia, 1,83 vezes 10 a menos 4, elevado ao quadrado, dividido pela concentração de nitrogênio, 7,11 vezes 10 a menos 2, vezes a concentração de hidrogênio ao cubo. Hidrogênio 9,17 vezes 10 a menos 3 elevado ao cubo. Isso é igual a... Então, agora é só fazer a continha, vamos lá, 1,83 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, dividido por 7,11 vezes 11 vezes 10 a menos 2, é igual a isso, dividido por 9,17 vezes 10 a menos 3, dividido por 9,17 vezes 10 a menos 3, dividido por 9,17 vezes 10 a menos 3. É igual a 0,6108, que é igual a 0,611. Em 3 casas decimais, como ele estava pedindo. Então, arredonda essa casa para cá. Entendi, professor. Esse seria o valor, a resposta dessa questão, a resolução dessa questão. Tá ok, Minelli? Foi o Minelli que tinha pedido essa? Tá, professor. Beleza. Então, vamos lá. Aí, acho que o Micaele pediu a 1, não foi? Deixa eu voltar aqui, então, para a primeira. Não? Ah, é verdade. Mais alguma dúvida? Apoio. Professor, baixa aí rapidinho o som para tirar um print. Pronto. 10.
Já, obrigado, professor. Eu, eu, eu não entendi como ao cubo. É, era, era. Eu também fiz. Mas é bom, que é bom que treinou. Olha só, na 10ª ele diz assim, olha, considere o seguinte processo de equilíbrio entre o tetafluoreto de nitrogênio, N2F4, e o difluoreto de nitrogênio. Então, é uma decomposição, né? Então, você tem... Aí ele diz que o ΔH é positivo, né? Da forma como essa reação está escrita. Então, veja, para o ΔH positivo, a gente já sabe o quê? Que o final é maior do que o inicial, porque para ele ser positivo. Então, se a energia final é maior que o inicial, significa então que eu coloco energia no sistema. Então, é uma reação endotérmica. Né? Então, a reação endotérmica. Hum. Veja, o delta em química e em física é sempre final menos inicial. Né? Tanto faz. Em química e física, delta é sempre essa variação. Né? Então, o final está maior do que o início. É positivo. Né? Então, quando é positivo, significa que tá. Eu coloquei calor para ficar maior no final. Né? O final está maior do que o início. Então, o calor está entrando como se fosse um reagente. Então, você pode entender isso como se fosse calor mais NaFH4 dando. Quando é negativo, é exotérmico. E a exotérmico, você entende o quê? Que o final é menor, então está perdendo, né? Então, aqui nesse caso, ele diz o quê? Olha, preveja o sentido inalterado se deslocar no sentido lá, em consequência de um aumento da temperatura a volume constante. Então, veja, se a reação é endotérmica, ela é favorecida quando você aumenta a temperatura, porque ela precisa de temperatura, precisa de calor, de energia para se processar. Então, na hora que você aumenta a temperatura, você favorece a reação do jeito que ela está escrita. Então, vai deslocar o equilíbrio no sentido desse lado, que então é dos produtos. E a resposta seria então produtos. Se fosse exotérmica, ela deslocaria no sentido dos reagentes, quando você estivesse aumentando. É sempre a última, tá vendo a última. Mais alguma? Ups. Não, a 9, a nove, veja que aqui na 9 não altera a temperatura, está alterando a pressão. Né? Então ele está dizendo que há um aumento da pressão no sistema. Quando você aumenta a pressão, isso vai ser muito importante quando você tem gases, né? Envolvendo gases. E aí a gente vê o quê? Numa situação onde eu tenho um aumento de pressão, favorece onde eu tenho um menor número de espécies. Porque se você imaginar, eu tenho desse lado aqui, ó, do lado dos reagentes, eu tenho uma espécie só. Eu tenho um mol de alguma coisa. No lado dos produtos, veja que eu tenho duas espécies. Né? Eu tenho um mol deste gera 2 mols desse aqui, nesse lado. Então, veja, se eu aumento a pressão, favorece o quê? Favorece com que duas coisas condensem e virem uma. Então, favorece onde eu tenho o menor número de espécies. Então, desloca o equilíbrio para cá. Se eu baixasse a pressão, significa que tem mais espaço para ser ocupado. Você pode entender assim, né? Então, você vai favorecer o quê? Onde tem maior número de espécies. Então, você vai favorecer deslocar para cá se você baixar a pressão. Baixei a pressão, significa que tem, então, mais possibilidade de eu ter mais espécies. Se eu estou comprimindo, a tendência é o quê? Esse equilíbrio deslocar no sentido de diminuir o número de espécies, então passar para ser
aglutinar, agregar e passar para o seu lado do lado de cá. Nesse caso, como ele estava dizendo na questão que a pressão foi aumentada, então vai favorecer onde eu tenho menor número de espécies. Então desloca no sentido dos reagentes para essa equação do jeito que ela está escrita aí. Isso, essa aqui ele diz assim, ó, no início da reação, ó, nessa temperatura, pronto, então, nessa aqui a gente já calculou as concentrações, então as concentrações iniciais são essas que estão aqui em azul, né, já foram calculadas aqui, não precisava calcular de novo, porque é o mesmo início do enunciado. Nessa temperatura, se a constante de equilíbrio é 1,2 para essa reação aí, ó, preveja se o sistema está no equilíbrio. Né? Veja, aqui a gente já fez essa conta, porque a gente já calculou QC, não é? Veja, QC foi calculado aqui em cima, porque a mesma situação, então a gente está vendo o quê? Que QC é 0,6. Então, eu tenho 0,6. A variável da constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio é 1,2. Então, QC é menor do que K. Não é? Nesse caso aqui, ó, QC é menor do que KC. Então, eu vou ter que deslocar o equilíbrio para que lado? Vou ter que deslocar o equilíbrio no lado de chegar no equilíbrio. Então, eu não estou ainda no equilíbrio, eu estou abaixo da definição do meu equilíbrio. Então, eu vou ter que aumentar os produtos. Então, vai deslocar no sentido dos produtos. Você também pode imaginar, se você não quiser decorar, que é produtos sobre reagente, não é isso? Então, se QC é 0,6 e o seu equilíbrio é 1,2, veja, para que 0,6 se transforme em 1,2, para chegar nesse equilíbrio, eu vou ter que fazer o quê? Para esse número, a razão aumentar, isso tem que aumentar e isso aqui tem que diminuir. Veja, produto aumentar e reagente diminuir é deslocar o equilíbrio nesse sentido. Quando você desloca no sentido dos produtos, reagente diminui, produto aumenta. Se QC fosse maior que K, significa o quê? Que você tem muito produto e pouco reagente. Então, você teria que diminuir o produto e aumentar a reagente, ou seja, você estaria deslocando no lado de K. Nesse caso, a gente calculou que QC é menor do que K. Diga. Eu não consegui entender, Micaela. Joia. Professor, dê uma olhadinha nesse site aí rapidinho, por favor. Sétima. Em um recipiente de 1 litro, deixa eu apagar aqui essa bagunça. Em um recipiente de 1 litro de 1 litro de aço inox, foi introduzida uma mistura de 0,5 mol de hidrogênio, 0,5 mol de iodo, na temperatura de 430. A constante de equilíbrio Kc da reação tal, é 54. Dessa reação é dada. Calcule a concentração de HI no equilíbrio. Veja, ele deu início e quer que você calcule a concentração no fim, e deu a constante. É um problema de IV, né? Então, vamos lá resolver, montar lá a tabelinha, que é o que a gente precisa. Então, vamos lá. Eu preciso de espaço. Temos pouquinho tempo para resolver essa. Vou pelo menos armar, e aí vocês... as equações, e aí vocês resolvem depois. Olha só. Deixa eu pegar aqui. A gente tem... Como é 1 litro, ele deu o número de mols em 1 litro. Então, a gente já sabe que isso vai ser a concentração em mol por litro. Né? Então, a gente tem no início a variação e o equilíbrio. E aqui a gente tem que colocar a reação H2 e 2 e o produto dando 2HI. Veja, no início, ele foi dado o quê? Que eu tenho 0,5 né, molar de iodo, molar é mol por litro, só para economizar espaço aqui, 0,5 molar de iodo
e no início eu tenho zero disso, né? Porque no frasco não tinha nada disso, né? Agora, a variação, vamos lá. Nessa variação, veja, alguma quantidade de hidrogênio se transformou. Alguma quantidade daqui de hidrogênio sumiu, alguma quantidade de iodo sumiu, e duas quantidades de HI se formaram, não é? Então, no equilíbrio é esse somado com esse, então aqui vai ser 0,5 menos X. A concentração de iodo no equilíbrio vai ser 0,5 menos o que foi transformado, e aqui vai ser 0 mais 2x, que é a mesma coisa que 2x. Foi dito para a gente que Kc é igual a 54,3, mas se a gente for escrever essa equação, a gente tem o quê? Que isso é a concentração de HI ao quadrado, né, porque aqui tem o número 2, dividido pela concentração de H2 e a concentração de I2. Isso aqui é igual, se eu substituir esses valores, eu tenho 2x ao quadrado dividido por 0,5 menos x ao quadrado, porque é 0,5 menos x vezes 0,5 menos x, né? É esse 0,5 menos x, h e i. Isso a gente sabe que foi dado na questão que essa equação é 54,3. Então, veja que aqui eu tenho uma equação a ser resolvida. É uma equação do segundo grau, só que está elevado ao quadrado aqui, está elevado ao quadrado aqui, no numerador e no denominador. Então, eu posso tirar a raiz quadrada aqui, desse lado, e tirar a raiz quadrada aqui. Nesse caso, deu. Em muitos casos, não dá. Então, você vai ter que realmente fazer todas as multiplicaçõezinhas, produtos notáveis, enfim, e encontrar a equação do segundo grau. Então, quando você tira a raiz quadrada, fica o quê? 2x dividido por 0,5 menos x igual a raiz quadrada de 54,3, raiz quadrada de 54,3 é igual a 7,369. Então, agora é só resolver essa equação do primeiro grau, né? Passa esse pedaço para cá multiplicando, né? Então, tem 2x é igual 7, não sei quanto, vezes 0,5 é igual a 3,684 menos 7,369x. Né? Esse número, então, aqui passa somando, então eu tenho que 9,369x é igual a 3,684. Então, x é igual a 3,684 dividido por 9,369. Então, dá 3,684 dividido por 9,369. Então, x é igual... Preciso de mais espaço. Pronto, então daqui a gente tira aqui x... X é igual... Isso, é a 7. 0,393. Mas veja, esse é o valor de x. Né? Então, a concentração de HI é igual, no equilíbrio, é igual a 2x. Né? Que é... Aqui, ó. A concentração no equilíbrio de HI é isso aqui, ó, 2x. Então, é esse número vezes 2 é igual a 0,786. Então, a concentração 2x é igual a 0,786. Tranquilo? Edivaldo, Tranquilo, professor. Essa é a hora. Eu não me incomodo que vocês errem, não, nesses bônus, porque é a hora de errar isso. Nunca mais você esquece. O ruim era na prova, porque na prova não tem escapatória. Quando erra uma dessa,
perde um ponto logo de cara, às vezes, de uma lapada. Aqui agora... Professor, aí no caso tinha que multiplicar pela concentração de HI, era? Não, olha, ele quer HI, não é? Uhum. Ele pediu, na questão, ele pediu HI. Só que aqui, ó, veja, que na nossa tabela de IV, aqui, ó, veja, no equilíbrio, a concentração de hidrogênio é essa daqui, ó, 0,5 menos X. Por exemplo, se eu quisesse saber a concentração de hidrogênio, ia ser quanto? 0,5 menos X. X é 0,3. Ah, entendi. Então, seria 0,5 menos 0,393. 1,1, 1,7, 0,7. Né? Então, veja, nessa reação, eu comecei 0,505. Quando atingir o equilíbrio, vai ter o quê? 0,5 HI e 0,786 de I2 e 0,786 de HI, né, que é esse daqui. X não é a resposta, não confundam. X é uma etapa do problema, né? X é o quê? É isso aqui, ó, quanto que se transformou. Isso, o que tinha no início de H2 perdeu 0,39, perdeu 0,39 de I2 e formou quanto? Formou 0,76, 2x de HI. Como era zero no início de HI, veja, se HI não fosse zero, se fosse o número 10, por exemplo, essa resposta seria 10 mais 2x. Claro que ia afetar todas as contas e x não ia ser o mesmo valor, mas se você encontrou lá um x, se o x fosse 0,5, então a concentração de HI seria 10 menos 2,05, é 1, seria 9. Né? Então, essa é a situação. Né? Encontrar o x é só uma parte do problema. Entendi, professor. Beleza? Vamos para a aula, gente? Vamos.